Brasil que não acaba mais. Vitor Rocha é mineiro de Pouso Alegre, tem 24 anos e é ator, produtor, roteirista e escritor. Em 2019, o Vitor entrou para a lista dos jovens mais bem-sucedidos e promissores do país. E não foi à toa, né, que ele entrou nessa lista. Vitor escreveu e atua em 4 espetáculos premiados. E os textos de 3 desses espetáculos foram publicados em formato de livro. Tudo agora, recentemente. Cargas d'Água, um musical de bolso. O espetáculo, por sinal, recebeu o prêmio Bibi Ferreira de autor revelação. Se Essa Lua Fosse Minha. E esse aqui, ó, O Mágico de Ó, está aqui a capa do livro, que também está virando, né, além de ser um musical de sucesso, e agora livro, está virando também um filme. Vitor, bom dia. Bom Tudo dia, bem com você? Tudo ótimo. Felicidade de estar aqui. Olha, eu queria começar contando, em vez de começar pelos espetáculos, começar falando do início da tua carreira. Porque assim, se você tivesse escrito O Mágico de Ó agora, aos 24 anos, eu já ia achar fenomenal. Mas essa história começa quando você tinha 16 anos, Vitor. Como é que foi isso? Isso. Então, eu sou de Minas, né? E eu comecei a fazer teatro na escola, através de projetos educacionais mesmo, de um festival estudantil que a minha cidade promovia e todas as escolas participavam. E eu comecei nesse festival muito criança. E depois que eu descobri o teatro, já tinha até começado a me profissionalizar, ator já numa escola técnica de artes cênicas, eu comecei a atuar nessa mesma escola como professor de teatro também. E tinha um grupo infantil, que era o grupo infantil Teatro Pardalzinho, que eu era professor, e a gente, enfim, montou uma versão de O Saltimbancos, fez algumas montagens, alguns experimentos, e teve um ano que a gente foi reencenar O Mágico de Oz, a pedido da escola, que fosse um clássico, né, da literatura, que fosse uma história, um conto de fadas, né, uma coisa nessa pegada. E eu nunca fui muito fã do Mágico de Oz mesmo, né, do clássico como ele é. Eu sempre gostei muito da ideia, mas sempre pensei que dava para dar uma aprofundada ali, dava para dar uma sacudida dentro desses personagens e buscar, enfim, outras coisas que eu falei só realmente se eu fizer, né, se eu adaptar, se eu puder reescrever. Então, não com todo esse conhecimento e com esse pensamento que eu tenho hoje, né, mas na época a vontade era essa, era colocar um pouco mais da minha identidade, do que eu pensava dentro do projeto. E uma coisa que eu sempre gostei muito foi a cultura brasileira, especificamente também a nordestina. E eu falei, nossa, pensar em ligar, né, um homem de lata, né, enferrujado, precisando colocar óleo, a uma terra onde as principais histórias que a gente ouve é sobre a seca, e já falei, ó, dá para fazer uma coisa curiosa aqui, vamos tentar ligar. E aí, na época, foi isso. Eu, junto das crianças, né, criei essa primeira versão do Mágico de Ó, que foi uma versão completamente diferente do que as pessoas conhecem hoje, que depois, né, depois de... Nem sei fazer conta, que eu sou da escrita, mas depois de alguns anos eu reescrevi. Mas era uma versão que bebia bem da música popular nordestina, então em vez de cantar uma música original, o Cabra de Lata cantava Elba Ramalho, em vez de cantar o Tem Que Sertão era Asa Branca, e depois de um tempo isso aconteceu, na cidade mesmo foi um marco bem legal para a cultura, no festival foi um espetáculo que todo mundo curtiu, a gente apresentou em outras cidades, com as crianças mesmo, mas depois de um tempo eu falei, agora com um pouco mais de maturidade eu gostaria de revisitar essa ideia, de voltar e adaptar essa história de novo. O que é muito curioso, Marcelo, porque eu conto isso, você sabe que acho que eu nunca falei isso em entrevista, mas às vezes eu comento isso com as pessoas. O Bom Dia Sem Companhia, que foi o meu espetáculo mais recente, eu acho que foi o primeiro espetáculo, o primeiro projeto da minha vida, que foi uma ideia do Vitor adulto. De todos os outros, porque todos os outros, o Mágico, o Cargas, o Essa Lua, foram ideias que eu tive na escola, que eu decidi sim executar e desenvolver mais velho, mas foram ideias do Vitor adolescente, do Vitor mais jovem. E o Mágico foi isso. Então, depois de um tempo, eu falei, eu gostaria de, com mais maturidade, poder pesquisar e pensar no que dá para mexer dentro dessa história. E fui muito feliz fazendo isso, não só pelo sucesso que a peça fez, pelo caminho de virar livro, de virar filme, de poder hoje em dia, enfim, a peça, uma das coisas que eu acho mais incrível do livro é a gente poder
possibilitar que outros professores ou outras crianças montem essa peça na escola, se for o caso, né, como começou todo o projeto, mas também de tocar nesses assuntos, em temas que o espetáculo aborda, de formas que naquela época eu não teria conseguido fazer, porque eu não tinha vocabulário de vida para isso. Então, enfim, resumindo, é isso, assim, uma visita que eu fiz a essa ideia antiga, mas que fui muito feliz por fazer. Mas são ideias completamente diferentes, é bom deixar claro. E Vitor, você tinha muito claro que você ia ser autor, ator de teatro. Nunca passou, isso não era um hobby teu, era o que você queria para sua vida. Então, não, eu sempre soube que eu queria ser ator, eu sempre queria que eu queria trabalhar, sabe, soube que eu queria trabalhar com teatro, mas eu não me via escrevendo para teatro. Olha que louco, eu escrevi, sempre gostei muito de escrever, desde a escola também, sempre escrevi muito, especialmente poesia. Sempre gostei muito de escrever história narrada, né, escrever conto mesmo, com uma narrativa mais lúdica, mais ficção, romance e tal. Sempre gostei muito de ler, de escrever e tal, mas não me imaginava usando isso a meu favor, né, na minha carreira, porque eu me via muito interpretando. E aí é isso, eu achava que eu ia pegar o texto e interpretar. Isso acabou vindo um pouco depois, né? Na verdade, assim, eu comecei a fazer isso lá na escola, como eu falei. Então, como teatro no interior do Brasil, né? A gente precisa fazer de tudo, todo mundo fazer de tudo. Então, eu comecei. Acaba que no grupo de teatro você escreve, você adapta, você dirige, você faz a luz, você faz o figurino. Então, isso foi parte do meu caminho por um bom tempo, mas eu não imaginava que eu ia seguir fazendo isso. Eu sempre achei que eu estava fazendo isso até eu começar a trabalhar como ator, que foi, na verdade, a grande descoberta daí, que foi quando eu cheguei em São Paulo, e aí eu queria, né, galgar esse espaço, começar a trabalhar como ator, mas São Paulo é bem diferente de Minas, do interior de Minas, e né, as oportunidades se dão de outra forma, né, as coisas se organizam de uma outra maneira. E, para minha surpresa, fazer as coisas do jeito que eu fazia em Minas, em São Paulo, acabou sendo a grande diferença do meu trabalho, né? A grande novidade, que foi eu decidi escrever as minhas próprias peças como eu fazia lá. Só que isso aqui, especialmente no mercado de musical, que a gente costuma receber muito mais musicais importados, acabou sendo uma grande novidade e, graças a Deus, muita gente parou para ouvir o que eu estava querendo dizer. Mas olha que bacana, né, Vitor? Hoje a gente olha o teu sucesso, os teus prêmios e sabe e conhece o teu talento, mas você pegou aí também, né, para chegar até aqui, uma estrada de tijolinhos amarelos, né, passando pelas dificuldades que a turma ali da Doroteia, né, que é a sua Dorothy no Mágico de Ó, e você falando parece uma coisa tão simples e não foi. Você me contou na sua noite de autógrafo, por exemplo, que você montou o espetáculo e tinha 10 pessoas na plateia. Né? Sim, Como é que opa! foi, então, esse começo? Porque você tomou uma atitude corajosa. Eu vou escrever, eu vou interpretar, eu vou montar e cadê o público? Como é que foi? A primeira vez, por exemplo, quantas pessoas foram? 6. Na primeira, um teatro de 100 tinham só 6. Mas, não, assim, eu acho que não dá pra. É muito legal, inclusive. Agradeço você trazer esse outro lado, né? Porque a gente conta, e sim, assim, como foram êxitos e foram coisas. Memórias se tornaram memórias muito boas e é uma história muito feliz hoje. A gente acaba sempre lembrando dessa parte, né? De como foi legal fazer, de como foi gostoso fazer e do sucesso que fez, no que se desdobrou. Mas até a gente mesmo, às vezes, é importante lembrar o quanto a gente colocou, né, a mochila nas costas e foi correr atrás de dar certo, de convencer as pessoas a assistir, de vender, enfim. E é uma parte que eu acho bonita do projeto, assim, por mais que ela é sofrida, que nem você falou, não é tudo, nem tudo são flores, mas é uma parte bonita do projeto esse começo também. Eu acho que, assim, uma coisa que com certeza melhorou esse caminho mais tortuoso do começo foi o fato de eu gostar muito do que eu estava fazendo. Eu acho que. E não gostar do que eu estava fazendo assim, eu amava ser ator, eu gostava de escrever. Eu acho que eu acreditava muito nas histórias que eu estava escrevendo. Então, por mais que. Não tinha 6 pessoas na plateia, mas eu acho que no fim das contas não era tanto sobre ter 6 pessoas na plateia, era que eram 6 pessoas a mais que estavam conhecendo a história além de mim, que até a princípio só tinha eu. Então, 6 a mais já somos 7, tá ótimo.
Então eu acho que isso era um gás danado. Óbvio que não dá para a gente romantizar e achar que só isso é o que dá para levantar um projeto. Tem que pensar sempre em vender, tem que pensar em como chegar lá, até porque não estamos aqui porque eu levei 6 pessoas para o teatro, nós estamos aqui hoje porque muita coisa aconteceu depois disso. Mas eu acho que uma coisa que tornou esse processo possível foi justamente isso, de não estar mirando em fazer o espetáculo mais incrível do universo e, e não ter essa pretensão. Aliás, eu acho que quando eu comecei, e com todos esses projetos que você falou mesmo, a minha pretensão, minhas pretensões sempre são muito baixas, entre aspas, não que não tenha uma expectativa, não que não tenha uma estratégia, porque afinal de contas a gente está falando de mercado, de carreira, de negócio, mas existe uma pretensão básica que eu acho que no fim das contas, se nenhuma outra for atingida, se essa for atingida, já ganhamos o dia, que é de contar bem essa história e de fazer com que as pessoas saiam de lá mudadas. E isso, seja uma, seja 10, seja 100, seja 1000, eu acho que a gente estava trabalhando para fazer. Então, nesse começo, o que ia dando essa força era essa resposta. Era tá gostando muito e acreditar muito no que eu estava fazendo, ter pessoas que estavam comigo que acreditavam, que eu acho que isso é outra coisa muito importante, né? Porque a gente não faz nada sozinho, especialmente teatro. E se no teatro você tá lá dando sangue, mas tem outras 3 pessoas que estão ali meio que assim, não vira, então acho que eu devo muito disso também à trupe, né, que bancou todas essas histórias sempre, mas também das pessoas que foram chegando e encorajando. Eu acho que eu falo bastante sobre isso recentemente, assim, porque por sorte muita gente hoje me fala: nossa, Vitor, me inspiro muito no seu trabalho, também escrevo, ou sou ator, ou enfim. E eu falo que eu sempre falo, se sinta parte, então, se sinta parte do meu trabalho, porque eu me senti muito parte do trabalho de outras pessoas, né? Eu acho que eu eu sou a pessoa que, quando eu vejo um filme brasileiro fazendo sucesso, eu não tenho nada a ver com o filme. Eu não fiz o filme, eu não escrevi o filme, eu não atuei. Mas parece que é meu, sabe? Parece que eu falo. Parece que alguém já deixou o caminho mais fácil para quando eu fizer o meu filme. Então eu falo. Todas as conquistas são, né? Enfim, então, só voltando, mas resumindo, eu acho que todas essas pessoas que foram se sentindo parte de alguma forma, seja como público, seja como jornalista, seja como apoiador, seja como elenco, foram encorajando, tornando esse caminho mais fácil. Acho que só foi possível graças a todas essas coisas que foram se juntando. Vitor, eu acho que essa entrevista vai ficar na sua história como um registro de você contar isso tudo, do começo. Que dia foi, então, essa estreia em que teatro? E o nome das 6 pessoas, vai. Nossa, não vou lembrar. Olha, eu vou lembrar, na verdade, assim. Eu lembro que foi no Teatro Cia da Revista, que foi o teatro que aceitou receber Cargas d'Água, assim, quando Cargas d'Água era uma peça de ninguém, com ninguém no elenco, com nada, né? A primeira estreia do mundo. Ele até brincou hoje, eu falo. Depois que Cargas d'Água foi para Londres e para Nova York, eu falo que o Cia da Revista foi a estreia mundial do Cargas d'Água. Uhum. Mas foi no Teatro Cia da Revista, ali na Barra Funda, às 3 horas da tarde de um domingo. E eu lembro que na plateia a gente tinha a família do André Torquato, que era o ator que fazia o moleque. Então tava a tia Laura, o Zé e acho. Ai, nem lembro. Tinha mais alguém com eles. E o Alonso Barros, diretor, que depois, mais tarde, foi ser diretor do Bom Dia Sem Companhia. Inclusive, quando eu convidei o Alonso, eu convidei dizendo, acho que quando eu fiz a minha primeira peça, você estava lá sem fazer ideia de quem eu era, não tinha nenhum motivo para você estar lá, você foi prestigiar. Lembro que o Alonso não quis pagar o ingresso, porque a gente falou: Alonso Barros está na plateia, vamos convidá-lo, né? E ele falou: imagina, eu quero prestigiar, incentivar o que vocês estão fazendo aqui. Então eu convidei ele depois para dirigir um outro trabalho, mas lembro que ele, especificamente, que ele era uma dessas pessoas. E eu acho que as outras pessoas eram um público assim espontâneo que a gente divulgou e acabou aparecendo. E aí, depois disso, aí sempre conto, né? Inclusive, conversamos sobre isso no lançamento também, que daí a segunda sessão, o Biratã Brasil assistiu, fez a primeira crítica da minha vida, de qualquer primeiro trabalho meu, que saiu no Estadão, e aí depois desse dia, tudo mudou da água pro vinho, né? Aí tinha plateia, tinha gente, tinha crítica, tinha galera do meio, tinha público, então, mas acho que é isso. Acho que é o que eu lembro. Não vou lembrar o nome de todo mundo. Então, já na segunda sessão, o Biratã Brasil, que é o editor do Caderno 2, viu, fez a crítica Foi. e aí o público chegou. Foi. A Grazi Psacani, na verdade, que é amiga do Biratã e também é assessora de imprensa, trabalha no mercado de musical já há um tempo, ela convidou o Biratã para assistir. Acho que, se não me engano, ela assistiu primeiro.
se encantou e falou, queria muito que o Biratã assistisse. E o Biratã assistiu a peça, eu não fazia ideia de quem era o Biratã naquela situação, até sempre conto para ele, falo, ainda bem que eu fui gentil, porque ele me entrevistou sem entrevistar, assim, ele só falou, foi você que escreveu? E eu falei, foi. E eu não sabia quem ele era. E aí, no dia seguinte, na semana seguinte, saiu a nossa matéria falando sobre. Eu nunca esqueço, inclusive, tenho aqui em casa, pendurada na parede, essa primeira crítica. E o título da matéria é O Poder Inigualável de um Pequeno Espetáculo. E eu acho que, sempre falo, inclusive, que foi quase que uma aula que o Biratã me deu, que eu falo que eu reestudo todos os dias essa aula, que foi dele falar, não só como o primeiro, de falar, olha, o primeiro projeto, não importa o tamanho dele, é um projeto, é uma ideia, é um sonho, é uma vontade, e de encorajar, mas também de hoje em dia, assim, que isso tudo que você falou, né? Aconteceu tudo isso com o Vitor fez esse monte de coisa, mas vira e mexe, eu me pego falando, qual é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E às vezes a gente coloca isso em muitos outros lugares, né? Quero fazer um filme, agora eu quero fazer uma peça com orquestra, agora eu quero fazer. Temos todas essas vontades e vamos fazer todas essas vontades um dia, se tudo der certo, vamos lutar para fazer todas elas, tornar tudo isso real. Mas essa primeira crítica fica na parede aqui para me lembrar que não há o poder inigualável de um pequeno espetáculo, né? Esse é o maior poder que existe, é você chegar no pequeno, tocar o coração da pessoa, mudar a vida dela com pouco ali, só com o que você está falando. Mas você esqueceu de falar a data, então, da estreia mundial. Eu não vou lembrar, eu acho que é 13 Não? de maio. 13 de maio, se não me engano. 13 de maio de que ano? 2018. 2018. Vou Você estava com conferir 20 anos. 20 anos. Não, 20 quase anos. 19. 19 ou 20, é isso. É. Acho que 20 já. Eu acho que 20 já. Bom, e aí a gente pula pula esses 4 anos, e hoje você lota, né? É o teatro principal do Sesc Pinheiros que você fez ali, o grandão? Não, a gente fez no Sesc, no auditório, lá no de cima. O que a gente fez no auditório grandão foi o Sesc Consolação. Que Foi a eram sala. 400 lugares, né? 500, E 400. acho que por aí. Não me recordo, mas acredito que por aí. Foi onde você assistiu também, né? Você chegou a assistir lá. Eu já vi 3 vezes, né? E todas eu me emociono muito. E, Que e aí, bom. você, essa semana, a gente estava conversando, né, Vitor? E você contou que teve um dia dessa semana que você estava ensaiando o espetáculo. Falou assim, puxa, mas ele já fez tantas vezes, né? Já está tanto tempo fazendo, por que você precisa ensaiar ainda? Cara, eu acho que tem uma coisa que é muito louca, assim, que o teatro tem, né? O filme, ele pode estar gravado e ele vai sempre causar essa mesma emoção, porque ele foi captado, eternizado daquela forma, né? O livro também. Aquelas palavras estão ali, você pode ler de milhões de formas, mas são aquelas palavras. O teatro tem uma coisa que amanhã o ator pode se confundir, dizer a palavra de um outro jeito e te fazer entender uma outra coisa. Ou somos seres humanos, né? Eu estou ali contando a peça. O Vitor que escreveu, por exemplo, O Mágico de Ó, anos atrás, não é o mesmo Vitor que sobreviveu a uma pandemia. Então, a forma como eu dou esse texto, a forma como eu sinto falar sobre, por exemplo, uma fala clássica do Mágico de Ó, né, que é o não há lugar como onde a gente está. A forma como eu falava isso de um jeito antes da pandemia me batia diferente do que bate agora. Então, eu acho que uma das importâncias, além de calibrar a qualidade do espetáculo, de estar sempre afinado, sempre bonitinho, eu acho que é esse lugar de sempre, essa manutenção para que sempre seja verdadeiro, para que sempre seja fiel ao que foi criado para ser e, enfim, e prezar por essa qualidade mesmo. Eu acho que as coisas vão se esticando, né, ao longo do tempo. A gente está fazendo essa peça há muito tempo, tem coisa que eu já não penso mais tanto assim para fazer. Então é legal você parar para ensaiar que você fala, opa, tá fazendo isso automático por quê? Se na vida, gente, né, tem horas que coisas viram automático, imagina uma peça que você sempre dá a mesma fala, na mesma hora, no mesmo tom. Então, acho que o ensaio, a importância é essa, da gente estar sempre buscando essa verdade e tá presente, né? Porque eu acho que o teatro de todas as artes, acho que é que se faz com presença. Se você não tá ali, se você não... Aliás, se não é ali, não é nunca. Porque se filma já é vídeo, já não é mais teatro. Então, Sim. é presença. Então, acho que é essa busca. Da última vez que eu fui assistir o Mágico de Ó, né, que eu sempre levo alguém que não tenha visto ainda, eu aproveito para rever, você estava fazendo num teatro do bairro de Perdizes
um festival com os seus espetáculos. Isso. Então, a cada noite, você fazia uma das 4 peças na sequência. E você fez isso durante 1 ou 2 meses. Agora, eu acho que era um mês. Foi um mês, isso. Como é que você não mistura as coisas, Vitor? Tudo bem, você que escreveu, você que interpreta, mas é muito texto. Como é que não mistura? Então, eu pensei muito disso, né? Eu até falava sempre isso nos ensaios. Eu falava, gente, ó, vai acontecer. Vocês se preparem para sair um sotaque nordestino no meio do Cessa Lua, responder o Oswaldo no meio dos bonecos. Vocês se preparem. Mas eu acho que no fim das contas, quando começou até o processo dos ensaios, porque uma coisa que eu fiz, né, combinando com a Luísa, minha sócia na produção, com os meninos da produção também, foi falar, gente, eu preciso já no período de ensaios estar misturando as coisas. Porque senão, se eu tiver ensaiar picadinho e quando chegar na hora mistura tudo, eu vou embananar. Então já vamos fazer assim, eu ensaio uma de manhã, uma à tarde, uma à noite, uma... Assim eu vou tendo que estar pronto para fazer todas, a qualquer minuto. E aí eu vou estar mais seguro. Então isso ajudou muito. E a outra coisa, eu acho que o fato de ter escrito e tudo mais tem a ver, mas tem mais a ver uma coisa que são mundos muito diferentes, pelo menos na minha cabeça. Não só personagens diferentes, mas são mundos muito diferentes. O Bom Dia Sem Companhia, acho que não tem nem onde misturar Cargas d'Água ali ou o Mágico de Ó. É um personagem completamente diferente, que fala de outra coisa. Eu até brinco, Marcelo, que uma coisa foi muito bonita, assim, que eu agradeci muito ao universo, assim, na mostra, que eu pude observar, ver, sentir na minha própria pele mesmo, que foi... Eu vi o quanto eu cresci fazendo a mostra. Porque eu vi que eu fiz Cargas d'Água na quinta-feira, e no Cargas d'Água ele fala que medo é o nosso melhor amigo, né? Que a gente tem que seguir com o medo, e que o medo é o contrário do sonho. E aí, aliás, o medo é amigo do sonho. É o contrário. E aí, quando eu fazia o Mágico de Ó no sábado, eu ouvi a Bruxa Má falar que o medo e o sonho querem da gente a mesma coisa, mas cada um à sua maneira. E eu falei, olha que louco, o Vitor de 2018 pensava uma coisa sobre medo que o Vitor de 2019 pensava diferente. Aí eu vi que eu escrevi Cessa Lua, fazia Cessa Lua às sextas-feiras, e na sexta-feira eu fazia um personagem que até então era capaz de matar e morrer por amor, né, por alguém que ele amava. E eu achava isso, né? Pensei em 2019, o Vitor pensou isso. E aí, em 2021, fazendo Bom Dia Sem Companhia, tinha uma música que falava: tem gente que faz bem pra gente longe da gente. Ou seja, um pensa que tem que se matar por alguém que ele ama, outro tem que pensar: eu amo, mas me faz mal, tem que ficar longe. Então, fazendo a mostra, eu vi o quanto eu cresci, o quão diferente eu pensava e, consequentemente, o quão diferente as obras eram. Como cada uma queria falar de uma coisa completamente diferente da outra e não tinha como misturar. Eu até brincava, né? Os meninos da produção, o Vitor, sempre que acabava a peça, eu falava, mais uma ileso, estamos a 0 dias sem misturar peça. Então tá assim, você não misturou nunca. Nunca troquei uma fala. A gente Olha, pontou, ele até falava, quando tinha uma substituição de elenco, uma coisa de última hora, assim, que ele falava, ai meu Deus, Vitor, é hoje que você vai misturar tudo. E aí quando acabava eu falava, não foi, saí vivo. mas um dia você podia misturar de propósito, só para ver a reação dos outros. Né? Posso super. Você até escreve no papel, hoje eu vou misturar em tal momento para provar que você fez de propósito. Tipo isso. Eu combino com o elenco que eu vou fazer isso só para ver a reação do público, de começar a falar a fala de um no meio do outro. O Vitor, a gente, assim, muitos atores e atrizes conhecidos, né, estão indo ver você, estão indo ver os seus espetáculos. Nas redes sociais, outro dia estava lá a Luana Piovani na sua plateia. Sim. A minha filha, que também é sua fã, disse que estava lá a Cláudia Raia na Oi. plateia te vendo. Você pretende escrever peças para terceiros ou você só gosta de escrever para você interpretar? Não, eu amo escrever, na verdade penso super em escrever, já escrevi, só não foi encenado ainda, estou escrevendo também, coisas para todo mundo. Eu acho assim, eu gosto muito de que o que o ator está dizendo ali não seja também uma coisa só pelo... Vou dizer uma coisa que não é essa palavra, mas acho que é um jeito melhor de explicar, o status, né? Eu não quero que o meu protagonista queiram fazer aquele personagem porque ele é o protagonista. Assim como eu não queria que quisessem fazer a minha peça, o Mágico de Ó, porque virou filme. Queria que assim, a peça porque querem contar aquela história. Então, acaba que nesse caminho de processo, e ainda mais no processo, e também, né, além disso, processos que eu fiz até agora, que foram processos independentes de produção,
onde a gente não pode ter audição, a gente não paga um cachê fechado, todo mundo recebe bilheteria, é difícil você encontrar pessoas com essa mesma disposição que não estejam tão próximas, porque a real é essa, eu não consigo convidar a Cláudia, por mais que eu seja um fanzaço do trabalho da Cláudia Raia, convidar a Cláudia para experimentar fazer alguma coisa. Eu tenho que chegar e falar, esse é o papel, vamos fazer algo assim, e ela precisa saber minimamente quem sou eu para parar a agenda dela de milhões de projetos e se dedicar a esse projeto. Então eu acho que uma das coisas que eu espero colher com o meu trabalho é poder agora alcançar outras pessoas, não só pessoas famosas, mas pessoas diferentes, que não necessariamente eu conheço, mas que eu vou conhecer através do trabalho e que vão dar vozes completamente diferentes para a coisa que eu penso, né? Eu acho que já é curioso, porque muitos dos amigos que eu tenho hoje eu conheci trabalhando, né? Embora as pessoas pensem, eu não tinha trabalhado com a Luísa antes dela fazer a Doroteia do Mágico de Ó. Eu não era o melhor amigo dela ainda. A gente ficou amigo porque a gente criou esse projeto e viveu essa aventura junto. Né? A Lúcia Salutes eu conheci depois de decidir que ela seria a Leila do Cessa Lua. Então, eu conheci, já ganhei grandes presentes escalando pessoas e descobrindo elas no meio do processo. Então, é uma vontade imensa, na verdade, e também de realizar alguns sonhos, né? Tipo isso que eu falei, adoraria realizar quero muito em breve realizar esse sonho de falar, esse eu vou escrever para Cláudia, e vou ligar para Cláudia, e vai ser um sonho. Eu acho que legal. isso é uma coisa que eu tenho vontade, sim. Acho que isso é uma coisa que nutre a gente, né? Escrever só pra gente, ou só para uma companhia, ou só para pessoas específicas, a gente acaba ali fechando as possibilidades, especialmente nesse teatro que eu acredito muito, que é esse teatro de história. Não vou nem falar teatro de palavra, porque acho que parece que eu estou falando da minha palavra, falando de teatro de história. Eu acredito muito que eu posso colocar a pessoa que for para fazer a Doroteia amanhã, que se ela contar bem essa história, você vai acreditar, você vai comprar, e não importa quem ela seja. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que cada vez enriquece mais o projeto a gente trocar, ou a gente trabalhar com outras pessoas, em outros projetos, de outros jeitos, enfim. E o filme, né? Ele já foi. Ele está pronto, está em montagem, quando estreia? Você deve ter respondido essa pergunta, está todo mundo muito ansioso. E é você que é o protagonista do filme também, Vitor? Do Mágico de Ó? É, Eu faço o mágico, na verdade o elenco todo da peça se mantém. Isso foi certo. uma coisa muito, muito peculiar, eu acho que não vimos isso ainda no Brasil, se vimos eu não, pelo menos não lembro, e é difícil, né, porque se a gente parar para pensar na indústria audiovisual, é muito complexo você pegar 7 atores de teatro que não tem um nome de global, um nome, né, e decidir colocar os 7 para bancar o filme nas costas. Mas foi o que o Pedro decidiu fazer e comprou super a nossa vontade também, minha, da Lu, da gente levar o elenco que construiu, né, junto esse caminho, essa estrada de tijolinhos, para continuar no cinema, já que ia seguir a proposta lúdica, onde, né, a maquiagem, o figurino, etc. Então, o elenco se mantém, eu continuo fazendo o Senhor Osvaldo, o Mágico de Ó, a Luísa segue fazendo Doroteia também, e a gente não... O filme está pronto, a gente gravou ele em 2019, ele ficou em pós-produção durante toda a pandemia, praticamente, né, a música, som, eu acredito que, além de tudo, o Mágico vai guardar uma pedrinha muito legal na minha coleção, assim, que eu tenho muita felicidade de guardar, que é de ser um dos primeiros musicais autorais brasileiros, assim, a ir para o cinema e ganhar essa proporção. Então, além de tudo, a gente estava nessa pós-produção, inclui-se o tempo de descobrir como fazer isso, porque a gente nem tem essa indústria que produz musical, né? A gente estava lá quebrando a cabeça, assim, matando ideia de falar, meu Deus, como ligar essa música, esse som e equalizar do melhor jeito a trilha, e qual música mantém, qual música fica, se corta alguma, como edita, enfim, e aí aproveitou-se disso tudo, agora o filme está pronto, ele vai ser distribuído pela Paris Filmes, mas a gente ainda não tem uma data de estreia confirmada, a gente sabe só que é previsto para esse ano, se não segundo semestre, final do primeiro, mas assim, provavelmente esse ano mesmo. Mas não vejo a hora, eu tô aqui me coçando para ver esse filme pronto. E eu fico lendo muito essas colunas de notícias da TV, e alguém publicou que você está escrevendo uma novela agora. Sim. Como é essa novela? Conta essa Então, história, Vitor. essa história é uma história muito maluca. O Pedro Vasconcelos, que foi o diretor que foi assistir a peça O Mágico de Ó e decidiu transformar em filme, a gente acabou se conhecendo e descobrindo uma afinidade muito grande do nosso trabalho e do nosso jeito de pensar, né, no set. O Pedro é um diretor muito generoso, generoso mesmo, assim, não é nem no sentido
ele é uma pessoa gentil. Ele é um artista generoso, com isso eu quero dizer assim, ele é a pessoa que, mesmo sendo o diretor, e todo mundo sabe que cinema é a arte do diretor, né? O que ele vê na tela, o que ele imagina, como ele vai conduzir a câmera. O Pedro é o diretor que, mesmo sendo essa pessoa, me procurou em todos os minutos, me quis no set como autor para falar se aquilo estava do jeito que eu imaginei. Porque eu imaginei, e ele sempre frisava isso, ele sempre falava, Vitor, o seu coração, essa história é o seu coração. Se eu estiver tocando errado o seu coração, vai dar errado. Ele até brincou um dia que eu nunca esqueço, que ele falou, se no palco, com 7 malas, você sabe fazer isso dar certo, se eu pegar, colocar uma câmera, trazer vocês para o sertão e fizer errado, tá feio, tá muito feio para mim. Então eu preciso ouvir como você faz funcionar isso aqui baseado no seu coração. Então vai me falando se é isso que tem que passar, se é isso que você queria dizer, se está passando, e aí a gente conversa. Óbvio que ele tem a assinatura dele, ele tem o olhar dele, ele é um artista, né? Mas ele foi essa pessoa. E isso, quando você escreve, eu acho que é uma coisa, especialmente para teatro ou cinema, é o oásis no deserto, né? Alguém que não se preocupa, que se preocupa com a tela, mas respeita o texto, que não quer subverter o que o texto disse, dizer de outra forma e reinventar a roda. Pelo contrário, o Pedro várias vezes fala, eu não quero descobrir a roda, eu quero fazer isso aqui de um jeito que toque as pessoas, eu quero, né, eu não quero reinventar o negócio, vamos fazer o espetáculo e no cinema, enfim. E por ser essa pessoa, a gente se deu muito bem, e o Pedro recentemente, ele saiu da Rede Globo, né, ele era diretor foi um dos principais diretores de novela da Globo. Depois de muitos sucessos, ele decidiu sair da Rede Globo e na pandemia. E ele me compartilhou, na verdade, ele me ligou e falou, Vitinho, eu quero muito fazer uma novela. Só que eu queria fazer uma novela diferente, assim, não queria fazer uma novela nos moldes que eu estava fazendo antes, porque o trabalho estava me consumindo, é uma outra estrutura, eu queria fazer uma novela, nossa, desse jeito que foi o Mágico, né? Que foi essa novela com uma pegada teatral, que foi uma novela onde a história é muito importante, onde você fala com o público do seu jeito aí, na sua assinatura, você consegue conversar com 8 a 80, e fala da vida e etc. E eu queria muito que você fizesse essa novela. E aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer a reunião com ele para essa novela. A princípio eu estava achando que eu ia colaborar, então eu cheguei lá com o meu caderninho esperando ele me contar qual era a trama da novela que eu ia trabalhar como roteirista, e chegando lá eu descobri que, na verdade, ele queria que eu inventasse essa novela, que eu ia assinar a novela inteira. E aí eu falei, Pedro, tenho zero experiência, zero contato, e ele sempre frisou isso, assim, acho que eu acho muito legal. Ele falou, não quero ter que te lembrar de quem você é, ele falava. Não, eu sei que você não escreveu novela, só que você tem que entender que o que eu tô te procurando não é por saber escrever novela, é por saber escrever história. O formato novela se aprende. O que não se aprende é contar bem uma história, conversar com o coração das pessoas como você faz. E aí eu sempre agradecia muito ele e falava, meu Deus do céu, que difícil, né? Mas, vambora. E aí topei a aventura e a gente está desenvolvendo essa história, essa novela, que provisoriamente chama-se Um Trem no Peito, e se passa em Minas Gerais, e, né, enfim, revisita um pouco meu caminho também, e, enfim, é um romance, como toda boa novela, mas onde o Pedro me permitiu várias vezes pensar na novela como eu faria se eu pudesse fazer do jeito que eu quisesse. E isso já deu a ele mesmo, né, lendo as sinopses, o capítulo que eu mandei, as coisas que eu já mandei, ele fala, é louco porque dá para ver que não é uma novela convencional. É uma novela, mas é uma novela que parece ser uma peça, parece ser um livrinho que eu tô lendo, uma coisa assim. Então ele acho que me buscou por essa assinatura, por essa linguagem, e eu topei por essa, não só pelo desafio, porque eu acho sensacional a gente poder escrever para outros formatos, acessar outros públicos. Eu acho que o que conversa com o Brasil majoritariamente é a novela, né? Nossa grande companheira de todas as donas de casa é a novela, né? Ainda, infelizmente, não são os livros, infelizmente ainda não é o teatro, mas a novela entra na casa de todo mundo. Então, quando o Pedro me falou, quer comunicar muita gente, em outras palavras, falou, quer fazer uma novela? Eu falei, quero, vamos descobrir como.
Que legal. Gente, guardem bem esse nome, ele já é É. sucesso, Vitor Rocha, mas vai ter história ainda pela frente para contar para a gente. Só tem 24 anos, faz 25 no dia 13 de outubro. É ator, produtor, roteirista e escritor. Já falei aqui tem 4 espetáculos que estão em cartaz o tempo todo. 3 viraram livros recentemente. Vou repetir: o Cargas d'Água, um musical de bolso. Se Essa Lua Fosse Minha. E o Mágico de Ó, que também virou filme, que vai estrear esse ano aí nos cinemas. Vitor, super obrigado pelo papo, Eu que sucesso. agradeço. Obrigado Sou pelas muito fã seu de perguntas aí. verdade, você sabe, Obrigado, fico o muito seu feliz. trabalho é muito, muito bom. Então, Obrigado. tem muita coisa para a gente conversar ainda ao Oba! longo aí dessa sua trilha aí, de seu Quando eu trabalho. fizer mais coisas, eu volto aqui para te contar. Claro, eu vou querer ver o filme e depois comentar com você, Por né? favor, por Vou favor. querer. Combinadíssimo. Então, Vitor Rocha conversou aqui com a gente no Olá Curioso, e não é só o Vitor que é curioso, né? O mundo inteiro tem gente curiosa, e a gente mostra aqui no programa agora, né, que o mundo inteiro é curioso como o Vitor. Um abração, Vitor. Obrigado. Obrigado, Marcelo.